tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado de Páscoa. O vídeo de hoje, vocês já devem ter visto, obviamente, pelo título, né? Mas a gente vai falar de algo muito interessante, que é o custo de vida na Inglaterra. Queria deixar claro aqui, tá, que esses valores que eu vou passar pra vocês é de quando nós saímos da Inglaterra, que foi em julho de 2024. Não alterou tanto do ano passado pra esse ano, então eu vou passar os valores que eu pagava mesmo. O que é interessante aqui nesse vídeo, e foca aqui, porque isso é interessante, tá? É fazer um comparativo do meu vídeo que eu fiz há 4 anos atrás com o que tá agora. E, gente, pega o seu cafezinho, se você toma café. Eu não tomo café. Pega a sua Coca-Cola, pega o seu chazinho, o que você quiser, tá? Só pega, senta e dá uma olhada nisso, porque é chocante. Eu fiquei, tipo assim... Não é à toa que quando a gente morava lá, a gente falava, gente, mas o nosso salário parece que não tá rendendo. E o interessante de a gente ver aqui é literalmente comparativo e eu também trazer valores atualizados pra vocês, porque eu sei que vocês são curiosos. Eu sei que vocês são curiosos, porque eu também sou. Eu também sou. Então bora lá, bora pra esse vídeo. Eu anotei direitinho, tá, gente, os tópicos que eu coloquei no meu vídeo anterior, pra eu falar exatamente os mesmos tópicos, pra gente poder fazer essa comparação, tá? E os tópicos que eu tinha falado foram esses daqui, ó. Vou colocar escrito aqui, porque é mais fácil, tá? Então vamos pro primeiro. O primeiro é aluguel. Gente, no meu caso, minha experiência foi muito positiva por uma única razão. Quando a gente tinha se mudado pro nosso flat, que a gente morava lá em Bournemouth, e se você ainda não conhece esse flat, na moral, faz o favor, clica aqui no vídeo que eu vou deixar aqui por algum lugar aqui em cima ou na descrição do vídeo, que eu mostrei pra vocês como que era o nosso flat por dentro. Quando eu e o Lucas nos mudamos para aquele flat, nós éramos o casal de amigos, né, que gastava mais com aluguel. Mas a gente quis dispor desse dinheiro, porque a gente gostou muito do flat, do apartamento em si, do local, tudo pra gente casou como uma luva perfeita. E a gente deu muita sorte, porque o nosso landlord, ele era um investidor. Então, ele fez um contrato com a gente de longo prazo. E aí ele vendeu o flat para um casal de investidores também, uns amores, que resolveram não aumentar o nosso valor de aluguel. Então, a gente continuou pagando o mesmo valor. O aluguel, para mim, de 4 anos atrás, eu continuei pagando 950. Eu sei, é chocante, mas assim, não contem com isso. O aluguel subiu demais na Inglaterra no geral, tá? Não é só Bournemouth, mas Bournemouth sempre foi já um pouco mais caro, né, do que as outras regiões. Então, assim, foi realmente um plus, assim, na nossa experiência, mas quando nós saímos e eles anunciaram o flat que a gente morava por 1.400 libras, tá? Então... O aluguel que a gente pagava de 950, apesar de eu vou colocar esse valor aqui, que era o que eu pagava, mas o valor atualizado daquele imóvel é 1.400 libras por mês, tá bom? Vamos falar do segundo ponto, né, que é o famoso Council Tax. O Council Tax nada mais é que tipo um IPTU do Brasil, tá, gente? É meio que assim, você paga uma taxa, dependendo da sua cidade, nós temos de AF, se eu não me engano, o Council Tax, as bandas, né? E cada banda é um valor diferente. O nosso era uma das mais caras. Era uma das mais caras. Mas a gente morava num local muito bom, então eu não tenho o que reclamar. Mas a gente saiu de lá pagando 228 libras por mês de Council Tax. Uma facadinha, tá? O outro ponto que eu comentei no outro vídeo é sobre a energia e o gás. Nós não mudamos de operadora, então a gente tinha continuado com a Octopus, que era a operadora que a gente usava. Só que assim, gente, sobre esse tópico eu quero pontuar aqui pra vocês de que mudou muito, tá? Aumentou muito, principalmente um pouco depois da pandemia, tá? Na pandemia já aumentou, mas eles ainda tentaram dar uma segurada. Depois da pandemia o negócio... E
Por conta também da guerra, né, da Ucrânia, Rússia, isso impactou muito nas contas de energia, eletricidade e gás na Europa. Acho que no geral, na Europa no geral, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês verem o quanto antes a gente pagava muito pouco, a gente passou a pagar uma fortuna, tá? A gente saiu de lá pagando 110 libras por mês. Se você não sabe, eu já comentei isso em outros vídeos, mas a nossa luz e o nosso gás, a gente pagava um valor fixo por mês. Quando chegava no final do ano fiscal, né, que normalmente acho que é abril, eles viam se a gente pagou a mais, pagou a menos, pagou a mais, eles devolvem o dinheiro, se pagou a menos, a gente pode pagar parcelado aquele valor, aquele montante, né, que ficou sobrando. O inverno foi uma loucura. Eu acho que eu cheguei a pagar 170, 180 libras no mês, tá? Então, é uma variação aí. Eu vou colocar uma variação de 110 a 180 libras por mês, tá bom? De eletricidade e gás. O outro ponto que a gente tem aqui é a água e o esgoto, né? A água e o esgoto a gente paga também, já expliquei isso no outro vídeo, e eu saí de lá pagando 55 libras por mês. Eu acho que era 20 de um, 25 do outro, uma coisa assim, mas no total era aproximadamente 55 libras por mês. A internet de casa aumentou também, tá? Porque o que antes eu pagava, tipo, 30 e pouco, se eu não me engano, eu passei a pagar 60, mas assim, eu sei de amigos meus que estavam pagando menos, tem outras operadoras, tem operadoras diferentes, boas também, tá? Mas eu vou colocar aqui uma média, você vai pagar entre uns 35 a uns 60, no máximo, vou dizer assim, tá? De internet pra casa, internet boa, rápida, vocês já sabem, né? Que o Lucas adora jogar um gaminho, um negocinho. A gente trabalhava de casa, então precisava ter uma internet boa, que não ficasse caindo e blá blá blá. Celular. Bora falar do celular? Não mudou muito. O celular não mudou muito. Eu continuo até com o meu número da Inglaterra, né? Por várias razões. Hoje eu pago 10 libras, tá? Só que eu tenho um plano básico do básico, básico, tá? Mas se você não quiser o plano do básico, você pode pagar tipo 15 libras, 20. Então não tá muito caro ainda pra você pagar mensalmente um celular bom, com uma quantidade de dados móveis boa, tá? Um sinal legal, ilimitado pra chamada, essas coisas todas. Então o celular não mudou muito. E eu acho sim os celulares lá mais baratos. Não são preços de Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos o valor é mais em conta, mas mesmo assim muito melhor que no Brasil e no Paraguai, tá, gente? Porque o Paraguai também é caro. Mercado. Galera, esse Mano, quando eu vi o quanto eu pagava de mercado por mês, aqui ó, caiu uma lágrima. Porque o quanto subiu o meu mercado foi bizarro. E nisso, eu gostaria de informar aqui que o meu mercado subiu por várias razões, obviamente, né? A gente acrescentou mais um serzinho na nossa família, que é a Serena, e que apesar dela ser pequena, ela come igual uma draga, igual a mãe dela. E também, eu tenho que dizer, eu tinha sempre uma ajuda dentro de casa, graças ao bom Deus. Graças a Deus. Então, ou a minha mãe tava aí, ou os meus sogros. Eles revezaram, né? Ficava um pouco outro. Mesmo que eles não estivessem, o meu mercado seria muito alto, porque eu tirei isso como base, informações dos meus amigos que estão lá e que são só eles, né? Uma família, ou de 2 adultos, 2 crianças, ou 2 adultos, 1 criança, tá bom? Então, o mercado... Aquela morre de conta. Gente, e eu queria falar uma coisa aqui, tá? Não se assustem, mas o mercado é algo muito particular, de pessoa para pessoa, de família para família. E isso eu tenho certeza, eu não lembro se eu falei, mas eu tenho quase certeza que eu falei no último vídeo, tá? Que eu fiz há 4 anos atrás. É muito particular, porque depende do que você come, o que você compra, quais são suas prioridades,
Se você come muita besteira, se você não come, se você cozinha mais, se você cozinha menos, se você come muito fora, se você não come, enfim. São muitas variáveis, tá? Mas na minha família e a minha experiência foi essa. O meu mercado subiu para mais ou menos 140, 150 libras por semana. Eu nem falo por semana, tá? Eu vou falar assim, a cada 10 dias. Então, a cada 10 dias era mais ou menos isso que eu gastava de mercado. Então, no mês, essa conta subiu um pouquinho. Eu vou arredondar para 150, tá? Então, foi para 450 por mês. Isso fora as saidinhas, né? A ida nos amigos, o churrasquinho, uma pizzinha, um negocinho extra que a gente fazia nos finais de semana, tá? Isso eu não tô contando essa parte, tô contando mercado, dia a dia, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho às vezes da tarde, frutas, legumes, verduras e sempre um docinho, né? O que meu marido adora. Fazer o quê? E é isso, gente. Falando um pouquinho de lazer, porque eu acho que é importante, né? A gente também não vive só de trabalhar e pagar conta. Apesar de muitas vezes parecer que sim, né? A gente não vive só disso. O ônibus, que eu sei que eu comentei também no último vídeo, o ônibus de Bournemouth pra Londres, ele continua num preço muito acessível, tá? Isso eu tô falando assim, pra você ir num sábado, entendeu? Num final de semana, você pode achar aí ônibus nos valores entre 12 libras, só ida, tá, gente? De 12 até 40 libras. Importante dizer também, né, que a gente tem aí os voos para outros países, né, das low costs. É claro que a gente ainda encontra voos por 20 libras, 30 libras, mas é aquela coisa, né, gente? Restrição de bagagem, o assento talvez não caiba sua perna, você deixa ela na Inglaterra e vai só com o seu tronco. Mentira. Mas, nossa, viajei. Mas assim, você tem, né, essa possibilidade, você tá ali na Europa, é muito mais fácil de viajar e tal. O lazer pra gente aí era muito com os amigos, estar em casa, em família. Envolvia bastante jantares, almoços e tal. Ou a gente saía pra comer, ou comia em casa, ou comia. Tem muita comida, né, gente? Impressionante. Todo mundo pergunta, o que engordei? O que será? Eu lembro quando a gente chegou aqui na Inglaterra, ai, quero viajar, fazer uma horinha extra, pagar viagem só com hora extra. Que beleza! Em 2024 já não tinha mais isso. Então, assim, a gente ganhava um pouco mais do que a gente ganhava em 2020, porém, a gente não tinha esse extra, né, que fazia muita diferença. Eu acho, né, na minha opinião, que o salário mínimo, ele não acompanhou essas mudanças e esses aumentos nas contas, mas, enfim, eu vou colocar aqui pra vocês, ó, esse aqui é o salário mínimo hoje, tá, na região de Bournemouth, e é importante dizer que a gente não vivia mal, ok? Apesar desses aumentos e tudo mais, graças a Deus a gente também foi progredindo na carreira. E é isso, galera! Chegamos no final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a matar um pouquinho a curiosidade aí, que eu sei que vocês têm, que eu também tenho. Não esqueçam de deixar o seu likeão, tá? Aqui embaixo. Por favor, é muito rápido, é só um clique. Para de preguiça. Ah, mas eu não tô logado na minha conta. Loga. Ah, mas é muito... Faz. Não quero desculpa, quero like no vídeo, tá? E quero também mais inscritos pra esse canal. Então, se você conhece alguém que não é inscrito nesse canal, por favor, manda aí o vídeo pra ele, manda o canal, fala se inscreve, é de uma amiga minha, muito legal. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês e vejo vocês no próximo vídeo.